Olá, seja bem-vindo ao canal Geografia que Posso Tocar. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre fatores climáticos. Não tem como estudar clima se você não sabe o que são os fatores climáticos. Vou abordar aqui nesse vídeo uns 5 fatores climáticos que, ao entender o funcionamento desses fatores climáticos, vai te levar a uma maior compreensão daquelas questões que envolvem ali o raciocínio sobre climas. Então vamos lá. A primeira coisa, para começar a falar sobre o assunto, nós precisamos definir o que é um fator climático ou o que são os fatores climáticos. Fatores climáticos são aqueles elementos que têm o poder de alterar o clima local. Antes de começarmos a falar sobre os fatores climáticos, é importante que você entenda o que são zonas térmicas da Terra. Então, zonas térmicas da Terra são regiões do planeta que se caracterizam por receber maior ou menor iluminação solar. Então, entre os trópicos, ali com a linha do Equador no meio, nós temos a zona tropical ou intertropical. De um trópico ao círculo polar ártico ou antártico, nós temos a zona temperada. E depois do círculo polar ou círculo ártico ou antártico, você tem as zonas polares, as regiões do planeta que recebem a menor incidência de raios solares. Se não fossem os fatores climáticos, estudar clima seria muito fácil. O clima polar, o clima temperado, o clima tropical, mas não é bem simples assim. Por quê? Dependendo de alguns pontos, esse clima pode ser alterado. Um exemplo, você pode ter, para contextualizar isso, você pode ter no meio da zona tropical. O que é a zona tropical? Do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, com a linha do Equador no meio, a região que tem uma maior incidência de raios solares. Aí tem um fator climático que possibilita a criação de gelo no meio dessa zona tropical. Um exemplo disso em cima da Cordilheira dos Andes, próximo à linha do Equador, acumula gelo lá, que o derretimento desse gelo é o processo inicial da formação do rio Amazonas. Primeiro fator climático que eu vou te dar aí. Então vamos lá. Fator climático são elementos capazes de alterar o clima local. Então vamos listar aqui. Quantos vamos conseguir listar? Eu tenho fatores climáticos. Eu tenho massas de ar, eu tenho correntes marítimas, eu tenho vegetação, eu tenho relevo, eu tenho altitude, eu tenho latitude. Então vamos começar lá. A massa de ar, se ela vem do polo ou se ela vem da região equatorial, ela vai trazer consigo características próprias da sua região, ou fria, ou úmida, ou quente. Uma corrente marítima, por exemplo, se ela sai da África em direção ao Brasil, saindo da região equatorial, ela vai chegar aqui com uma característica. Se ela sai da região polar, vai chegar com uma outra característica. Um outro fator climático é chamada maritimidade. Professor, como que a maritimidade vai alterar o clima local? Um exemplo dessa maritimidade você vê quando vai à praia, e logo de manhã, um super calor, a areia da praia tá quente, e aí você corre para cruzar a areia rápido. Quando você pisa na água, a água está super fria. Então aqui eu estou falando de 2 fatores climáticos: continentalidade e maritimidade. O continente, ele tem uma característica de pegar temperatura com muita facilidade. Só que assim que o sol nasce, ele ganha temperatura, se aquece. Ele ganha temperatura com facilidade e perde essa temperatura com facilidade. Enquanto o oceano, a maritimidade, ela demora para ganhar essa temperatura e demora para perder. Então, quando você chega na praia de manhã, a terra, o continente, a areia, já está com a temperatura do dia. Ela já perdeu aquela temperatura fria da noite e já está ali emitindo a temperatura que ele está retendo do sol. Enquanto a água do mar está fria porque ela ainda está com a temperatura da noite.
Uma das características da água oceânica é ter essa dificuldade para perder essa temperatura. E aí isso acaba ficando, você pega aquela brisa oceânica, tá aquele puta calor ali na areia, lá, bebendo uma água, um calor, aí de repente vem aquela brisa, que é o quê? O efeito da maritimidade, o oceano jogando lá para o continente aquele efeito, aquela temperatura que ele reteve durante a madrugada. Você quer outro exemplo? Se você pegar aí, tem muitas questões que caem no vestibular abordando isso, se você pegar a Ásia, que é um continente muito grande, então você vê pelos números de mortes no inverno. O número de mortes, eu falei isso, já teve vários anos que eu abordei essa questão com alunos preparando para vestibular, e quando chegou no vestibular teve um ano que caiu até a mesma imagem que eu cobrei em minhas provas. Para falar desse fator climático, o maior exemplo é você pegar a Ásia no inverno e o número de mortes. Então, quanto mais no interior do continente asiático, maior o número de mortes. Quanto mais próximo à faixa litorânea, diminui o número de mortes, porque o inverno é menos rigoroso. Você tem ali a maritimidade, o continente ajudando a equilibrar essa temperatura. Você tem a vegetação que funciona como um fator climático, porque ela fica jogando umidade, ela fica equilibrando aquela atmosfera. Um exemplo disso são os rios voadores. Então a vegetação influencia de forma pesada no clima local. Depois temos também para falar da altitude. A cada 100 metros que você sobe um relevo, tem uma queda de 0,6 graus Celsius. Então, a cada 100 metros que você sobe, 0,6 graus em média que cai de temperatura. E é claro que isso tem a ver, a atmosfera vai mudando e a concentração de gases também vai mudando, a vegetação vai mudando de acordo, você vai subindo que o clima, então, de acordo você vai subindo a montanha, o Leandro vai colocar aí uma imagem bonitinha pra gente, da latitude, da altitude funcionando como fator climático, e aí de acordo vai aumentando a altura desse relevo, vai mudando o clima. Tanto que tem o clima típico de montanha, que dentro das zonas tropicais tem clima de montanha, que tem vegetação mais rasteira, um clima mais frio, então tudo muda. Depois tem também o fator climático, latitude. O que é latitude? A distância em graus em direção ao norte e em sul em relação à linha do Equador. Ou seja, pegando a linha do Equador em direção ao norte é latitude norte, e em direção ao sul é latitude sul. Por que é um fator climático? Porque quanto mais próximo da linha do Equador, maior a incidência de raios solares, ok? Então, maior latitude, menor incidência de raios solares, predominam-se os climas a menos. Por exemplo, através dos fatores climáticos, dá para saber alguns dados assim, você dando características de clima, dá para saber da região que é. Por exemplo, a amplitude térmica, que vamos falar em outros vídeos. O que é a amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima. Se você pega uma região onde tem durante o ano uma amplitude térmica muito diferente, tipo -5 e depois 45 graus, então você tem a diferença entre a mínima e a máxima é muito grande, isso só resta uma região do planeta, ou nas regiões temperadas ou polares, que aí você mede ao longo do ano, qual é a amplitude ao longo do ano. Aí você pega essa amplitude ao longo do ano, aí dá para você saber qual a região, porque chega Natal no hemisfério norte, por exemplo, tá nevando, tá muita neve. Aí quando chega o verão, que é quente, tá um super calor, tá todo mundo fora, tá sem neve, tá todo mundo na rua. Então quando tá neve, -10, aí a diferença para 30 dá uma amplitude térmica muito grande. Isso significa que o Sol fazendo o quê? Hemisfério norte próximo do Sol, muito quente. Hemisfério norte longe do Sol, muito frio. Isso significa-se uma amplitude térmica muito grande. Aí você já mata de qual região? Pela amplitude você já mata de qual região do planeta
está tendo nada a ver com o que nós estamos falando aqui de fatores climáticos, mas eu estou falando que tem as relações que tem. Depois a temperatura média que você vai ter. Você junta tudo, com todas as vezes que você aferiu a temperatura, junta e divide pela quantidade de vezes. Você tem uma média de temperatura. E aí, com essas informações, você consegue saber em qual região do planeta você está falando. Por exemplo, a região equatorial. Você não vai ter uma amplitude térmica alta. Digamos que ao longo do ano, a temperatura máxima naquela região equatorial, digamos que em Manaus, a temperatura máxima foi 35 graus. E a temperatura mínima foi 25 graus. Então você tem uma amplitude térmica de 10 graus. Então você pode pegar a linha do Equador de fora a fora. Agora, se você vai ali, digamos, vamos pegar na altura do Canadá, de fora a fora, de todos aqueles países, você vai ter uma temperatura no verão alta, aproximando de 40 graus Celsius, e você vai ter no inverno temperaturas baixíssimas, muito abaixo de zero. E aí quando você pega nas regiões mais na altura do trópico, já tem outras características. Então, qual a mensagem do vídeo? Fatores climáticos. O que são fatores climáticos? São elementos capazes de alterar o clima local. Listamos aqui 7. Relevo. Relevo, eu falei altitude, mas não falei da configuração do relevo, as regiões montanhosas, sul de Minas. Então você tem ali o relevo influencia no clima local. Então relevo, massa de ar, maritimidade, continentalidade, vegetação, latitude, altitude. Então esses são os principais fatores climáticos. Antes de finalizar a aula, vamos testar, vamos conferir, porque aqui é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Vamos ver, vamos testar o seu conhecimento. Nós temos aqui uma questão que foi aplicada no Enem de 2017. O Leandro vai projetar aí, vai colocar a questão para vocês aí. Primeira aplicação, primeiro dia, prova azul. Nós temos aí uma questão chamando para raciocinar sobre causas e motivos para o processo de formação do fenômeno atmosférico da brisa. Eu dei um toque aí falando da questão da brisa, nós temos aí fatores climáticos envolvidos nisso aí, nós temos, não posso falar mais senão entrego a questão. Analise comigo, eu tenho aí a figura 1 que mostra a formação da brisa marinha. Observe aí uma questão de pressão alta. Pressão alta é uma região onde a atmosfera está mais pesada, então ela empurra a massa de ar. Então você pode ver aí que na figura 1 a setinha está indo do oceano em direção ao continente. Você pode ver que o mar está morno e a terra está quente, certo? Que é a baixa pressão, então a setinha está indicando de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Você enche uma bexiga, você apertou essa bexiga de um lado, aumentou a pressão. O que o ar vai fazer? Correr para onde não tem pressão. Então essa figura 1 está mostrando isso. Na figura 2 está aí formação do terral. Eu tenho aí alta pressão, a região fria que está no continente, e eu tenho o mar morno, que é a região de baixa pressão. A mesma coisa, uma região está pressionando, a massa corre para o outro lado. Então está uma região de baixa pressão e outra de baixa pressão. Vamos ver aí o que fala a questão. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de... Você tem 5 opções. Então, as brisas é um resultado de quê? Da uniformidade do gradiente de pressão atmosférica, repetindo a letra A. Uniformidade do gradiente de pressão atmosférica. Questão, letra B. Aquecimento diferencial da superfície. A opção B. Aquecimento diferencial da superfície. A opção C. Quedas acentuadas de médias térmicas. Quedas acentuadas de médias térmicas. A opção D. Mudanças na umidade relativa do ar. O que causa as brisas é uma mudança na umidade da relativa do ar? Ou seria a opção E, variações altimétricas acentuadas?
Vai pensando. Leandro, põe aí para travar, trava para eles. Não, você coloque aí, pausa e vai pensando. Pense, A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? A resposta correta é a letra B, aquecimento diferencial da superfície. Galera, presta atenção numa coisa. Isso já é motivo para um outro vídeo, que é a circulação atmosférica de ar. Ou como que o ar circula no global, a circulação global atmosférica, esse que é o nome. E o que rege essa circulação global da atmosfera são as regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Toda região fria, ela vai ter uma maior pressão. Se ela pressionou, ela vai expulsar essa massa de ar dali. Então o que está mostrando aí é que quando o oceano tem alguma massa, tem uma célula ali que ela está fria, ela fica pesada. Quando ela fica pesada, essa massa de ar fria e pesada, ela pressiona quem está aqui, que vai sair. Quando ela vai sair, você sente essa brisa vindo do quê? Do oceano para o continente, porque o continente está o quê? Está quente, fofinhos, está quente e está leve. Então a massa está subindo. Então essa região de maior pressão pressiona essa massa de ar que está aqui no oceano, porque precisa estar frio, tem uma célula ali que está fria, ela ficou nervosa, ficou pesada, ela pressiona. Leandro, coloca um desenho, tem um desenho ilustrativo aqui, movimentação, alta pressão para baixa pressão. Quando pressiona aqui, essa massa de ar circula. E ele é super fofinho o desenho, porque um conecta no outro. Sabe, ela sai daqui, sobe aqui e desce aqui. Taranã, taranã, isso vai. Mas é motivo para uma outra aula. Circulação atmosférica global. Hoje só falamos dos fatores climáticos. Foram 7, respondemos as questões. Quem acertou, deixa um salve aí nos comentários. Deixa um salve. Leandro falou que ninguém ia acertar nada. Estou entregando. Eu acredito que você acertou. Deixa um salve aí se você acertou. Grande abraço e até o próximo vídeo.